Tudo bom, gente? Esse vídeo é a nossa última aula de geometria espacial. Veremos o único sólido que nos falta, as esferas. Aqui temos uma esfera, olha só que bonito. Professor, esfera é uma bola? Exatamente. Temos duas formas para definir. Primeira delas, eu posso dizer que a esfera é o sólido gerado pela rotação completa de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Semicírculo é aquela figura que é exatamente metade de um círculo. É a figura que nós temos aqui. E o seu diâmetro é esse segmento. Então eu vou rotacionar em torno do diâmetro, vou girando esse semicírculo, vai ser gerada justamente a minha esfera. Outra forma de definir é eu pensar da seguinte forma: a esfera é aquele sólido cuja superfície é composta por todos os pontos que estão à mesma distância de um único ponto fixo interior que eu chamo de centro. Como assim? Eu tenho um ponto que é o centro dessa esfera, aí eu pego todos os pontos do espaço que estão à mesma distância desse centro. Assim eu vou formar a superfície do meu sólido, a casca da nossa esfera. E essa distância é justamente o que eu chamo de raio. É o segmento que vai do centro da esfera até qualquer ponto da sua extremidade, até qualquer ponto da casca dessa esfera. E já vamos direto para área e volume. Como é que eu calculo a área da superfície toda da minha esfera? Eu faço 4π vezes raio ao quadrado. Eu só tenho que ter o raio da esfera para calcular a minha área total. O π é a constante. E o volume, como é que eu faço? 4/3 de π vezes raio ao cubo. Também só preciso conhecer a medida do raio da minha esfera. Falando em volume, lembrei de uma coisa. Você sabe qual é o volume de um tigre morto? Como assim tigre morto? Um tigre, animalzinho, morreu. Qual que é o seu volume? Você sabe? Não sabe não, né? É 4/3 de πr ao cubo, porque ele é uma esfera, entendeu? Esfera. Agora vamos para a secção na esfera. Como já vimos nas aulas anteriores, secção é corte. Aqui na esfera, qualquer corte que eu faça, qualquer secção é um círculo. Se essa secção passa pelo centro da esfera, eu chamo esse círculo de círculo máximo. O raio dele é igual ao raio da esfera. Mas se a secção não passa pelo centro da esfera, ela vai ter uma distância a esse centro. É o que nós temos representado ali. Vai ter uma relação importante. Olha só, eu pego a distância do centro da esfera até o centro da secção com o raio dessa secção com o raio da esfera e monto um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso montar um Pitágoras, né? Eu sei que o raio da esfera ao quadrado é igual à distância do centro da esfera até o centro dessa secção ao quadrado, mais o raio da secção ao quadrado. R' é o raio da secção, R' é o raio da esfera e D é a distância entre a secção e o centro da esfera. E para finalizar a nossa aula sobre as esferas, é uma aula bem tranquila mesmo. Veremos agora a cunha de uma esfera e depois o fuso de uma esfera. O que é a cunha? Veja na imagem que nós temos ali destacada uma cunha. Vamos pensar em exemplos que fica mais fácil para entender. Se eu pego, por exemplo, uma mexerica ou tangerina ou bergamota, depende da região, muda o nome, mas é a mesma fruta. Uma cunha seria exatamente uma goma dessa mexerica, uma goma da tangerina, tá? Se eu pego, por exemplo, uma melancia esférica, né? O que seria a cunha? Uma fatia dessa melancia, só isso. Como nós temos destacado ali, a nossa cunha ela vai ter um ângulo. O que é esse ângulo? É o que determina justamente a abertura dessa cunha. Eu posso ter uma cunha mais fininha, posso tirar uma fatia de melancia bem fininha, posso tirar uma fatia mais grossa. Então o que determina isso é justamente o ângulo dessa cunha. É a abertura, tá ok? Tá, professor, mas o que nós teremos que fazer com essa cunha da esfera? Nós temos que calcular o seu volume. Como é que a gente faz? Justamente uma regra de 3, porque vai ser uma parte do volume total. Olha só, eu sei que 360 graus é o volume todo da esfera, porque pega a esfera inteira. Então, o volume todo, 4/3 de πr ao cubo. Assim como o meu ângulo A, a abertura da minha cunha está para o volume dessa cunha. É proporcional. Como assim, professor? Imagina que a tua cunha tem um ângulo de 120 graus. 120 graus é 1/3 do ângulo todo. Se o ângulo é 1/3 do ângulo todo, o volume também vai ser 1/3 do volume todo. É assim que funciona, tá? Se eu pego uma cunha cujo ângulo é 180 graus, essa cunha é metade da esfera toda, porque 180 é metade do ângulo todo, o volume vai ser metade. E assim por diante. Mas é só montar a regra de 3, ela é maravilhosa, funciona para isso aí mesmo, tá?
Fuso de uma esfera. Já está aparecendo aqui pra gente, olha só, fica bem fácil entender o que é o fuso de uma esfera depois a gente ter visto o que é a cunha. Se a cunha é a fatia de uma melancia, por exemplo, o fuso seria apenas a casca dessa melancia. O fuso é a superfície da esfera que corresponde a um pedaço dessa esfera. É só a casca da esfera que eu tenho em uma cunha, só isso. O que eu vou ter que fazer com o fuso? Calcular a sua área. Como ele é uma superfície, eu calculo área. E eu faço da mesma forma que antes, eu monto uma regra de 3. 360 graus, então, está para πr ao quadrado. Porque se eu pego o ângulo todo, me resulta a área toda da minha esfera, 4πr ao quadrado. Assim como o ângulo desse fuso está para a sua área, eu monto uma regra de 3 e é a mesma proporcionalidade, a mesma ideia anterior. Se eu tenho um ângulo de 120 graus, o meu ângulo é 1/3 do ângulo todo. A minha área também vai ser 1/3 da área total. Essa é a ideia, monta a nossa regrinha de 3, não tem problema. Essa foi a nossa última aula da geometria espacial com as esferas. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe, ajude a divulgar essa aula e também inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas novidades. Para fechar mesmo com chave de ouro, assista agora a aula com os exemplos, com os exercícios resolvidos, que nós faremos questões aplicando tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá para começar. Valeu!